Olá, olá, seja bem-vindo a mais um podcast Sono e Prosa. Nesse podcast conversaremos sobre estilo de vida, bem-estar, qualidade de vida, negócios e, é claro, sobre o sono, esse pilar tão essencial e muitas vezes esquecido no nosso dia a dia. Meu nome é Mari Paiva, sou mãe cristã, empresária e apaixonada por despertar consciências sobre a importância do dormir bem. E hoje o papo tá super especial. Nós vamos falar sobre os passos que cuidam da gente. Sim, sobre o nosso quarto, a nossa sala, a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho. São lugares onde a gente passa a maior parte do nosso tempo e muitas das vezes a gente não dá a devida importância para eles. E esses espaços, eles cuidam da nossa saúde, do nosso equilíbrio emocional, e isso é super importante para o nosso dia a dia. E hoje eu tenho o prazer de ter como convidada a minha amiga e arquiteta Bruna Cantelli. Seja muito bem-vinda, Bruna. Muito obrigada por me convidar, né, para fazer parte desse podcast, que eu tenho certeza que vai informar muita gente do assunto que eu defendo, acredito, que é a arquitetura que cura, e fazer parte disso junto contigo é muito importante para mim, porque os nossos valores se encontram e aonde eles se encontram a gente consegue complementar o nosso trabalho. A Bruna é formada pela FURB em arquitetura há mais de 12 anos. Ela é especialista em projetos residenciais e comerciais, onde ela traz muito dentro dos seus projetos a essência dela, que é ambientes que curam. Ela traz isso para que todo mundo tenha acesso, né, a esse ambiente que de fato traga essa cura e traga também um equilíbrio emocional. E hoje nós vamos falar sobre o tema central, que é o sono. Bruna, para ti, qual é a tua percepção ou o que te levou, né, através da tua profissão da arquitetura, trazer esses ambientes que curam para as pessoas, para o lar das pessoas, né? O que te fez despertar isso, né? Então, eu vou falar para ti que um pouco foi relacionado à minha vivência, né? Eu vivi algumas situações de saúde que me levaram a acreditar que espaços pensados de forma coerente, né, com alguns elementos específicos, faziam com que eu me sentisse melhor. E aí, depois de formada, eu comecei a observar o comportamento dos meus clientes e entender que quando eu conduzia um projeto com determinados elementos, eu tinha uma resposta mais positiva em relação à qualidade de vida deles dentro desses espaços. Por isso, há um ano eu tenho defendido, né, tenho tentado trazer de forma mais consciente para as pessoas que a arquitetura ela realmente cura, que os ambientes eles têm o potencial de curar, de modular, de neuromodular o sentimento, a sensação que a pessoa tem dentro de um espaço. Sim. E isso trazendo um equilíbrio emocional, né? Exatamente, trazendo equilíbrio emocional, Sim. que hoje é muito importante, porque a gente vive uma vida muito agitada, Sim. então a gente não precisa colocar arquitetura que cura só dentro da nossa casa. Sim. A gente pode colocar dentro de uma área da saúde, dentro do teu espaço de trabalho, administrativo, seja onde for, a gente pode trazer cura e bem-estar para pessoas que estejam trabalhando, vivendo, curtindo, o que elas estiverem fazendo nesse local. Sim. E essa tua percepção foi desde sempre, do início da tua carreira, ou foi vindo conforme, como você falou, né? Você sentiu na pele e aí teve a necessidade de trazer isso para impactar mais pessoas, né? Dentro dos teus Então, projetos. eu finalizei a faculdade, fui trabalhando de forma autônoma e até com outros profissionais. Uhum. Na realidade, eu comecei a perceber
depois que eu montei o meu escritório, junto com os clientes que eu fui atendendo, essa resposta deles. Uhum. Por eu ter demandado mais do que outras crianças e adolescentes da área da saúde, lá naquele momento eu tinha a sensação por estar vivendo. Uhum. Quando eu me tornei profissional, eu comecei a observar que eu poderia atuar e implementar na vida do meu cliente. Sim. Só que eu nunca havia compartilhado que eu fazia isso. Eu não compartilhava com as pessoas que eu acreditava nesse potencial. Até que eu comecei a comunicar isso há aproximadamente 1 ano e meio. E eu acredito que trouxe um valor muito especial para a forma que eu trabalho e me conectou com pessoas que têm esse mesmo Sim. valor. E aí isso ganha força, né? A gente Uhum. consegue colocar força nisso Sim. e consegue colocar um propósito, né, atrás do nosso trabalho. É. E hoje, cada vez mais, né, as pessoas estão em busca disso, né, de chegar na casa delas, né, e de fato encontrar um lar, né, Exatamente. onde ela possa descansar, repousar, né, do dia ela trabalhou o dia todo ou passou o dia todo em suas atividades, Exatamente. chegar e encontrar o lar dela para ela de fato descansar, dormir, ter um sono de qualidade. E dentro dos teus projetos você não faz só o quarto ou a sala, é todo é um todo, É né, um todo. integral. Exatamente. Quando a gente começa a atuar, né, Uhum. na arquitetura, depois de formada, vai surgindo mais espaços residenciais para você projetar. Então, com o passar do tempo, desses residenciais você passa a construir, né, junto com os teus clientes, Sim. espaços comerciais, outras áreas. E aí você começa a perceber que dentro de um local onde você trabalha, você também tem que estar feliz e produtivo, e se dar bem com as pessoas, e ter conforto, e ter Sim. bem-estar. Sim. Então eu acredito que a gente consegue colocar a arquitetura que cura para dentro do teu escritório, do teu consultório, do teu lar, né? Sim. Que um projeto, ele não é um lar efetivamente, um projeto, ele se torna um lar quando as pessoas que estão ali dentro habitam. Sim. E uma curiosidade que eu acho que é bem importante a gente ressaltar, que são as pessoas que tornam aquela casa um lar, mas a gente consegue criar rituais dentro de uma casa que fazem com que essas pessoas elas estejam cada vez mais unidas. Sim. Então, a gente consegue sim aproximar as pessoas e fazer com que elas vivam um lar de verdade, né? Sim. E dentro dos teus projetos, é porque hoje a questão do sono é algo que a gente precisa conscientizar as pessoas, porque as pessoas hoje não veem muita importância nisso. E o sono é muito além só de você deitar, descansar e dormir. Sim. O sono é a saúde, né? É a saúde integral do nosso corpo. E muitas das vezes quando as pessoas vão num elemento essencial que é o colchão, né, Uhum. não, eu quero qualquer um, só que não é Uhum. bem assim, tem muitas coisas antes de vir o colchão. A gente precisa entender se esse colchão é adequado, o lugar, o espaço, né, e isso tudo vem a arquitetura vem ajudar, porque aí precisa ter circulação dentro do quarto. "Ah, eu quero um colchão maior que tiver", que é o king, né. Só que Exatamente. o teu quarto só comporta um queen ou um casal, e aí essa circulação para trazer um ambiente, né, que seja harmônico e que te traga esse bem-estar, né. Exatamente. Como é que tu conscientizas, né, porque mesmo como sono, você também precisa trazer essa consciência para o teu cliente, para que ele perceba que às vezes o queen vai ser mais, importante para ele ou vai atender mais ele do que um colchão king. Exatamente. Uma das maiores dificuldades, não sei se eu diria a maior dificuldade, mas eu diria que um dos pilares para começar um projeto é o estudo do layout. Sim. Existem clientes que não entendem muito bem isso.
a gente tenta conscientizar o cliente que o estudo do layout ele vai definir se desejo faz parte da realidade dele em Sim. relação ao espaço que ele tem, né? Esse é o Sim. primeiro passo. Definido, eu posso ter um ambiente com um colchão, uma cama queen, eu posso ter um king, ou eu preciso trabalhar com um casal. O formato que essa cama vai ter, ela vai ser um colchão com uma cabeceira, ou ela pode ter uma estrutura de cama. Sim. A gente consegue definir isso ali no início, né? Então, o colchão faz parte de um dos principais pilares de saúde, na verdade, que é o sono. Sim. Um sono de qualidade te levanta para ter um dia muito melhor. Sim, Você estando mais calma, mais tranquila de uma noite de sono de qualidade, você trata melhor o teu filho, você tem paciência com o teu marido, você consegue trabalhar melhor, você consegue viver em sociedade com mais harmonia. Parece muito exaltar um elemento, mas não é isso. Eu posso conduzir, obviamente, que o cliente a escolher o tamanho do colchão exato, mas eu sempre vou orientar para que o cliente procure uma ajuda especializada, que no caso a Anjos Colchões oferece isso, para que ele venha na loja, que com o formato que esse colchão vai ter, o tamanho que ele vai ter, ele vem aqui, ele prove, ele testa, ele conhece todas as qualidades, toda a gama de colchão que a empresa trabalha. Então, ele vai escolher de forma consciente. E hoje tem sido um ponto muito mais importante para mim. Há um tempo atrás, acabava ficando para depois a escolha do colchão. E agora eu estou tentando conduzir o cliente a escolher junto com, efetivamente, a escolha do layout. Para que a gente saiba também a altura que esse colchão vai ter. Para a gente definir a altura que a cabeceira da cama vai ter. Se for uma cama infantil, por exemplo, a gente conseguir definir o tamanho que essa cama infantil vai ter. Então, faz parte de vários condutores, né? De várias coisas que a gente repassa para o cliente para que ele faça a melhor escolha junto com uma loja especializada. Sim. E Bruna, eu percebo isso hoje até na minha casa, que assim, o meu descanso, ele começa logo que eu abro a porta. A iluminação da casa, como essa casa, o layout que tá, isso que você falou, né, arquitetonicamente, né, como é que tá o layout da casa, e vai me conduzindo aos cômodos, né, até eu fazer o meu ritual, do descanso, de dormir, né, tanto o meu quanto das minhas filhas. Como a gente se mudava muito antes, né, a gente alugava apartamentos já com mobiliário, né, com tudo. Sim. E muitas das vezes eu sentia um incômodo muito grande, porque aquela casa não me representava, ou não tinha esse aconchego, sabe, que eu acho que é bem essencial, as luzes, né, deixar o ambiente um pouco mais quente, e que é bem importante, né, na arquitetura. Completamente importante. Sim, no projeto de uma casa, até para trazer esse aconchego. Exatamente. A tua percepção foi muito certeira, por você já ter vivido em mais do que um local, né, de casa, enfim, tu consegue ter essa percepção que algumas pessoas não têm, porque diversas vezes você vive em apenas uma casa durante toda a vida, e eu acho que hoje, com a tecnologia, a gente está caminhando para um lugar muito legal, assim, relacionado à iluminação, relacionado a esses rituais que você faz à noite para ir desligando o teu mental das atividades que você teve no decorrer do dia e te conduzindo a ir para uma higiene do sono mesmo, que é um item extremamente importante,
que eu acho válido fazer, independente da rotina que você tem. A gente percebe que pais que têm crianças e bebês acabam levando isso muito a sério. Sim. Mas isso tem que ser levado a sério para o resto da nossa Sim. vida. Como eu falei antes, você dorme em um colchão que te deixa bem durante uma noite para ter um dia confortável. Você, tendo uma higiene do sono, te prepara a estar nesse colchão para que então sim o teu cérebro ele funcione de uma maneira Sim. que essa noite de sono ela vai realmente te proporcionar um recalling, né? Uhum. Então você vai recarregar as tuas energias para viver o outro dia. Sim. Então a tua percepção é completamente plausível Sim. e necessária, assim. Sim. E a gente percebe, por exemplo, se não tiver, né, uma casa que tenha, eu vejo muito isso, né, a luz branca. Uhum. Eu já falo pro meu marido: "Meu Deus do céu, luz branca não dá. A gente precisa ir e colocar", e ele já sabe, assim. Tanto que quando a gente mudou, a gente foi mudando algumas coisas no apartamento para deixar, assim, com a nossa cara, porque a gente gosta Sim. dessa luz mais baixa, do ambiente mais calmo, principalmente porque nós temos crianças, né. Tenho uma Exatamente. filha de 3 anos e outra de 6. A luz indireta, por exemplo, do abajur, ela é uma luz normalmente de 3000 K, é uma luz baixa, ela vai tirando aquela exaltação que você vai sentindo, né, no decorrer do dia, para que nesse período da noite baixe essa exaltação e Sim. você consiga ir entrando nesse estágio de Sim. descanso. Até acho que é bem importante falar que o nosso cérebro, né, ele responde ao ciclo circadiano, então, com as luzes do ambiente, as luzes naturais do dia, o nosso organismo ele vai entendendo que chegou a hora de dormir Sim. e chegou a hora de acordar. Então, por isso que é super recomendado você acordar, abrir as janelas, deixar a luz natural entrar e no final do Sim. dia você fecha as cortinas, Sim. você liga uma luz mais quente e aí ele vai fazendo a indução da melatonina. Por quê? Uma luz mais quente, ela faz com que a tua produção de melatonina aconteça de uma forma que a hora que você vai dormir, esse hormônio do sono, ele esteja mais ativo no teu Sim. corpo e assim você tem uma boa noite de sono, Sim, né? sim, com certeza, com certeza. Bruna, e quando você tem dentro do projeto também quartos infantis, Tá. né? Porque assim, nós temos as crianças, cada uma é uma, né? Eu tenho a minha filha mais velha, ela dorme tranquilamente, mas a mais nova, ela desde pequenininha, ela dá assim um trabalhinho para dormir. E a gente já faz isso, já vai desacelerando, deixa a luz mais baixinha, não tem tela, não tem televisão, nada, até para não hiperestimular ela, porque ela chega da escola no final do dia, assim, Muito ligada no ativa, né? 220. E para dormir, a gente tem esse ritual. Só Uhum. que hoje elas dormem no mesmo quarto ainda, por enquanto, e uma dorme e a outra não. Como esse quarto ele tem que ser, até para passar para nossa audiência, né, uma dica, assim, que seja uma dica prática, como esse quarto para as crianças ele tem que ter, assim, as texturas, as tonalidades, a luz, até para atender essa criança e fazer com ela até como se fosse um ritual, né, que ali a gente entrou para o quarto, é hora de desacelerar, é hora de ler a historinha, pra gente ir levando ela, né, conduzindo ela. Como esse Certo. quarto ideal, assim, arquitetonicamente falando, Sim, sobre claro, claro. como ele teria que ser, assim, porque as pessoas podem ajustar uma coisa ou outra e levar isso como uma prática, né. Certo. Eu diria que, em primeiro lugar, a iluminação. Uhum. Eu penso que utilizar circuitos de iluminação é o primeiro passo, Sim. tá? Uma iluminação geral,
que vai contribuir sim para fazer uma higienização durante o dia desse quarto. Sim. A gente sempre pensa numa luz geral para isso mesmo, porque ele precisa ser higienizado, Sim, certo? sim, perfeito. Eu imagino que cada criança vai estar dormindo em uma cama separada. De repente, a gente pode trabalhar com um circuito de iluminação voltado para o lado direito e uma voltada para o lado esquerdo. Sim. A criança que dorme no lado que, de repente, tem um sono com mais qualidade, pega no sono mais rápido, Sim. pode estar desligado. E do lado direito, de repente, a criança que tem um pouco mais de dificuldade de pegar no sono, teria um outro circuito. O que eu penso? De repente, trabalhar com uma iluminação que possa ser dimerizável. Então, essa luz ela vai sendo reduzida com o passar da noite, né? Tem crianças que não dormem sem uma iluminação acesa, então, de repente, essa criança é uma criança que eu não posso desligar completamente a luz, né? E pensando em relação a texturas, tentar trabalhar com um quarto mais claro, né? Tentar trabalhar com texturas legais, então, que sejam mais confortáveis, um tapete que tenha uma altura legal, assim, que seja confortável para a criança realmente se sentir bem, se sentir fazendo parte daquele ambiente. Tentar trabalhar com cortinas, que eu acho que também trazem um aconchego e um isolamento acústico também muito legal. Trabalhar com papel de parede, que também contribui com o isolamento acústico. Esse papel de parede, ele pode ser lúdico também, não tem problema nenhum. Isso não vai interferir na hora do sono da criança. Sim. E eu acredito que essa mistura, né, que funciona de Sim. elementos vai fazer com que você, como mãe, consiga ir conduzindo essa criança. E eu não sei, eu sinto que existe mais um pilar que eu acho que é bem importante, e isso está mais ligado à educação da criança, mas dar um pouco de autonomia para ela, sabe? Para que ela consiga entender que ela faz parte desse ritual. Então, de repente, uma cama mais baixa, que ela consiga sair e voltar, e que ela tenha que fazer coisas para essa hora de dormir. Então, eu vou pegar um bichinho para deitar na cama, eu vou colocar a camisola junto com a mamãe para fazer esse momento de deitar na cama junto, ou então até um momento de oração que vai acontecer naquele momento onde você vai abaixando a tonalidade da luz. E a gente pode trabalhar também com coloração de luz, né? Existem estudos que falam sobre uma luz mais avermelhada induzir mais ainda a melatonina. Então, de repente, a gente pode utilizar uma fita de LED que tenha a coloração vermelho e trazer isso também como um segundo, um terceiro ou um quarto elemento nesse quarto. São todas alternativas, né? Você pode usar todas ou pode usar uma, e isso vai se encaixar e se adaptar para cada criança. Sim, perfeito isso. Trazer os elementos para que tudo junto, textura, Exato. iluminação, possa ajudar essa criança a desacelerar, começar ali a produção natural da melatonina e ela poder ter exatamente. um sono de qualidade, que é Exatamente. super importante, né? Principalmente porque eles estão em fase de crescimento e aí precisa ter um sono de qualidade para ajudar nesse processo. Inclusive um sono mais longo do que o sono nosso, né? Eles não vão dormir só 8 horas por noite, vão dormir mais. Muito mais. Porque estão em fase de crescimento, isso é bem importante, né? Exatamente. Bruna, e dentro dos ambientes residenciais, a gente falou, né? Comerciais. Como você traz essa percepção de ambientes que curam dentro desses espaços, né? Que é o lugar onde a gente trabalha, produz e passa maior parte também do nosso dia, né? São praticamente 8 horas ali, né? Dependendo da área que a pessoa trabalha. Como você cria, né? Essa tua
esse teu DNA, essa tua essência de espaços que curam dentro desses ambientes? Tá. Qualquer projeto que eu fizer, a primeira coisa que eu vou definir com o meu cliente é o layout, não importa. Não importa se é um escritório, se é um consultório, se é uma clínica médica, se é uma casa, não interessa. O layout, ele tem que ser definido de qualquer forma, porque é ali que eu vou mostrar para o meu cliente que ele pode ou não colocar determinados itens no ambiente. Sim, sim. Com o layout definido, eu entendo que existem alguns projetos, principalmente os vinculados à área da saúde, né, que a gente precisa trabalhar com normas, tanto em área da saúde como em áreas comerciais normalmente, principalmente a questão da iluminação. Quando eu falo em área da saúde, a gente precisa obedecer à vigilância sanitária. Sim. Quando eu falo em iluminação, a gente sabe que existe uma intensidade de luz necessária para que haja um trabalho saudável e seguro no dia a dia. Quando eu vou colocar isso em prática, eu penso sempre em definir o layout e ajustar a iluminação. Sim. Que é um dos primeiros pilares também, que vão ajudar com que a pessoa tenha mais atenção no trabalho que ela está fazendo. Sim. E aí, eu vou fazer um briefing com o meu cliente, eu vou entender o que ele gosta e a partir do que ele gosta, eu vou definir itens para trazer para esse ambiente. Sim. Então, se for um escritório, ou até se for se for um escritório ou se for área da saúde, que eu posso colocar tecidos, eu vou tentar introduzir tecidos. Então, um tapete, vou tentar colocar uma cortina, ou de repente uma persiana com uma cortina, também um papel de parede. Vou tentar trabalhar com MDF que imita uma madeira, ou então tentar trabalhar com a própria madeira, ou até as pedras que trazem mais imponência, tudo vai depender do que o cliente quer transmitir para o seu cliente e o que ele quer transmitir para ele mesmo. A gente sabe também que os materiais, eles trazem uma sensação para você. Então, junto com o que ele quer transmitir e o que ele quer sentir, eu trago os materiais, eu consigo distribuir nesse espaço da melhor maneira possível, de uma forma que eu sei que ele vai se sentir bem, e aí com a iluminação a gente coroa aquele espaço. Sim. E é muito legal essa visão que você traz, né, sobre entender todo o processo ali, porque não é só sobre um projeto, né? É sobre tudo que está em volta dele, o que vai trazer para o próximo, né? Tanto para o cliente ou para ele mesmo, a energia que esse lugar vai ter também, até para a gente tá bem, né? Tá feliz naquele lugar, porque às vezes o lugar é um lugar com cores muito berrantes ou acaba condensando a nossa energia e a gente não fica bem, assim, não produz quanto gostaríamos, né? Exatamente. A produtividade, principalmente num espaço onde você desempenha o teu trabalho, é muito importante. E o espaço, ele vai contribuir diretamente com a tua produção. E isso vai estar diretamente ligado ao teu sentimento sobre estar ali. Então, eu acredito que a gente tem que investir pesado nisso, porque a gente passa a maior parte da nossa vida dormindo e no nosso trabalho. Então, eu acredito que nós temos que realmente investir nisso. Investir tempo em estudar o que é melhor para cada cliente e investir dinheiro também, porque o investimento, ele tem valor, né? Se eu mostro para o meu cliente um bom colchão, ele vai sentir que ele investiu com valor. Se eu passo para ele melhores alternativas, ele vai entender que ele investiu com valor, assim como o teu trabalho também, né? Tu oferece o colchão da Anjos porque você sabe da qualidade que tem e você usa na tua casa também, né? Exatamente. E agora pegando o gancho ali do colchão, né? Agora a gente vai pular do espaço comercial para o quarto. Exatamente. Vamos pular para o quarto. E aí eu queria,
assim, Bruna, que você passasse pra gente, até para nossa audiência também, como seria um quarto ideal, para que esse quarto, proporcionasse, né, Uhum. eh, uma qualidade do sono, para que a gente possa, dormir, tanto assim na parte estrutural dele, quanto nas texturas, na cor, né, na tinta, na iluminação, eh, se tem TV ou não, porque isso é É uma algo polêmica. é algo polêmico, se no quarto vai ter TV ou não. Então como seria, assim, um quarto ideal, né, para a gente poder ter um sono de qualidade, para a gente realmente repousar, porque o nosso quarto é o nosso lugar, né, é o nosso, de É o nosso refúgio, refúgio, né, o nosso lugar de exatamente. refúgio. Exatamente. Vamos primeiro cuidar Sim, da nossa cama. Pensar num colchão bem gostoso que agrade, né, ao sim, casal ou à pessoa que vai dormir. Em segundo lugar, a roupa de cama. Gente, tem uma perfeito, gama de roupa de cama, um tecido mais gostoso do que o outro. perfeito. Pensar numa cama clara. Tu tá me dizendo que é para falar o que eu acho que funciona, né? Sim, sim, Então, uma roupa de cama clara, com tons claros, além de ser mais gostoso, é mais fácil de higienizar. sim, E eu penso que vamos colocar um tapetão bem grande que abrace essa cama, sim, um apoio de cabeceira para cada lado, para sim, atender às necessidades imediatas de todo mundo que está dormindo nesse ambiente. sim. Penso que um ponto de iluminação também para cada lado e uma iluminação geral, mas não precisa ser uma iluminação geral que realmente vai iluminar o quarto inteiro. Essa Uhum. iluminação geral é para iluminar a circulação. Sim, Se vai ter televisão ou não, isso é uma sim, discussão do casal ou da pessoa sim. proprietária desse quarto. Aham, Mas eu acredito que não tenha necessidade, porque sim. é comprovado que todo o elemento eletrônico dentro de um ambiente Uhum. de dormir, né, ele acaba consumindo energia ali Sim. de quem está dormindo. Então vamos considerar que o ambiente ideal não tem uma televisão. Sim, sim. E por exemplo, para tornar esse ambiente mais aconchegante, né, a gente já falou da roupa de cama, das Uhum. texturas, colocar tipo uma manta, né, Ah, e a gente mais pode utilizar sim, peseiras, mantas, a isso. gente pode utilizar travesseiros. Travesseiros, na realidade, o travesseiro que você vai utilizar todos os dias, mas você também pode ter aqueles travesseiros step para você Sim, assistir televisão, se no caso tiver sim, televisão. sim. Tu pode optar por ter cortina ou persiana. Uhum. Hoje existe muita opção de Sim, tecido legal para cortina, tu não precisa ficar só no básico, no tradicional. Então, assim, eu penso que a gente consegue moldar esse quarto sim, de perfeito. diversas formas. Ah, e nós não Perfeito. podemos esquecer que a gente pode trabalhar com uma cabeceira da cama, Sim, que é um dos pontos que eu acredito também que faz é um parte aconchego. desse Uhum. ambiente. Quanto mais imponente essa cabeceira Sim, for, mais a sensação de abraço ela vai ter. sim, perfeito. Então, tudo vai depender de o gosto de cada um, se você prefere tons mais escuros, tons mais claros. Às Uhum. vezes o tom escuro ele não deixa o ambiente escuro na realidade, ele vai dar só um destaque muitas Sim. vezes. Uhum. E essa cabeceira ela pode ser estofada ou até pode ser em madeira. Sim. Tudo vai depender do teu gosto e bolso, né? Uhum. Porque não tem limites para o que a gente pode fazer Sim, para dentro sim, de um ambiente ficar confortável, sim. gostoso e te levar realmente a ter uma noite de sono muito Uhum. gostosa. E além disso, né, dessas texturas da cabeceira estofada, do ambiente da cabeceira estofada, de madeira Uhum, ou ou aquelas que tem a tela, né, que sim. tem também a questão dos aromas, né. O nosso cérebro, ele obedece, ele responde a diversos estímulos. Sim, perfeito. Então, não somente as texturas e as cores, mas também aos aromas, Uhum. que são muito importantes. E a gente pode trabalhar com velas aromáticas, Sim, podemos perfeito. trabalhar com home spray. Existe uma gama imensa de aromas que vão acolher esse momento Sim, e você não precisa trabalhar com um só. sim. Então, eu acredito que também é um complemento para você ter nesse espaço
que vai contribuir mais ainda para que você tenha uma boa noite de sono, né? Sim, perfeito. Agora passando aqui para nossa audiência, você poderia dar umas 4, 5 dicas? 5? Tá. De como cada um pode utilizar o que tem e fazer pequenas mudanças dentro do seu ambiente, seja no quarto, na sala, para deixá-lo mais aconchegante com esses elementos que a gente acabou de que você Uhum. acabou de frisar, de falar sobre eles, para trazer esse aconchego, esse bem-estar, para proporcionar realmente um lugar de descanso, né. Como passa pra gente, pra nossa audiência, algo que seja Prático. prático, que a Tá. pessoa possa usar. Aplicar, né, de Isso. forma prática. Eu diria que colocar iluminações estratégicas e trabalhar sempre na temperatura de 3000 K, Uhum, 3000 perfeito. kelvins. Eu acredito que é o primeiro ponto, Uhum, tá? O segundo ponto seria tentar trazer textura para esses ambientes. Então, se eu não tenho um tapete, eu colocar um tapete grande ali nesse espaço. certo. Se eu não tenho manta nesse espaço, também trazer uma manta bem robusta que dê textura. Se eu tenho persiana, colocar cortinas, uma cortina também volumosa, com ondas, que vai já trazer mais volume para esse espaço. De Sim. repente, se eu tenho um sofá escuro, colocar essas mantas numa coloração mais clara também vai contribuir, Trazer um contraste. vai trazer um contraste, vai contribuir para esse aconchego, porque o Uhum. tom claro ele realmente Sim. traz paz, né? Sim, Traz sim. aconchego, traz tranquilidade para gente. Uhum. E como eu falei desde o início, não é algo que você possa colocar especialmente no ambiente, mas eu acredito Uhum. que criar rituais, Sim. rituais para você fazer com a tua família, Uhum. né? Sim, perfeito. Então, rituais para um jantar com a tua família, com uma iluminação indireta, com Uhum. velas, né? Sim, Rituais para você assistir um filme com a tua família, sim, também perfeito. trazendo velas, trazendo aromas. Eu acredito que dessa maneira não tem como você não trazer cura para esse ambiente. Sim, Porque eu acredito que o espaço cura as relações e as relações também trazem cura para os nossos espaços. sim, Então, eu acredito que são pontos bem simples de fazer em casa, né, ou no nosso trabalho, enfim, sim, sim, e que fazem uma grande diferença. sim. Até plantas, né, trazer Isso, o trazer o verde, verde, os né, elementos trazer a naturais. natureza de fora para dentro é Uhum. bem importante também. Sim, perfeito, perfeito. Bruna, e tem algum projeto que te marcou, que te trouxe algum aprendizado? É um projeto que você, né, diz: "Poxa", porque sempre na nossa vida profissional tem alguma fase ou algum momento que foi mais desafiador, assim, que nos trouxe um aprendizado muito grande. Uhum. Dentro dessa tua trajetória, né, de 12 anos de carreira, tem algum projeto que te trouxe isso, que você leva para a tua vida hoje, assim, Então, e aplica dentro dos teus projetos? eu acredito que uma das coisas mais importantes é escutar a minha intuição na primeira reunião que eu tenho com o cliente. Perfeito. Porque geralmente o quadro mental que eu crio na primeira reunião com o meu cliente, que é a reunião de briefing, no qual a gente vai conversar sobre as coisas que ele gosta e o que ele não gosta, eu acabo criando mentalmente coisas que eu vou colocar no projeto. Eu Uhum. já começo a criar o projeto ali, né? Sim, sim. E aí que eu tive um casal de clientes que continua comigo, então deu certo. Aham. Que numa primeira reunião eu tive uma impressão, apliquei outra coisa,
Nós tivemos a segunda reunião, que foi a reunião de apresentação do projeto, e eles não gostaram de nada. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Sim. E eu fiquei meio passada, assim, porque eu pensei que estaria agradando o cliente. E Sim. aí, na segunda reunião de projeto de apresentação, depois dessa conversa que nós tivemos, eu apliquei as coisas que estavam na minha intuição e deu certo. Sim. Então, acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção até hoje foi não ter aplicado a minha intuição nesse casal e realmente depois se concretizar que aquilo que eu imaginava que dava certo era o que realmente eu devia ter feito. Sim. E tá muito interligado, né, a nossa intuição com a essência, né, com o que a gente acredita. Porque você tem a experiência, tem a parte técnica, e se você for só para a parte técnica, só aplicar o técnico e não aplicar essa tua essência, essa tua Exatamente. intuição, daí não sai como gostaria, né, porque fica como se fosse frio, né, algo Exatamente. frio. Então, quando a gente aplica a nossa intuição com a técnica, com o amor pelo nosso trabalho, pela profissão que a gente está executando, né, realizando ali, tudo sai, nossa, mil maravilhas, Exatamente, né. exatamente. Eu acredito que existe uma química que acontece no nosso Sim, cérebro quando a gente está trabalhando com algo que está direcionado, relacionado ao nosso propósito, que faz com que, com um toque espiritual, a gente consiga captar o que precisa captar para esse cliente. sim, Às vezes é ouvir o que o cliente não falou, sabe? sim, E aí essa sensibilidade é só o tempo, né, que vai sim, sim. trazendo pra gente a confirmação de que a gente precisa dar mais atenção ao que não é dito e a nossa intuição. Sim. E a tua profissão, né, a tua carreira, assim, e a profissão é muito discutativa, né, Exatamente. porque você precisa criar algo que é como se fosse uma tela em branco, e você tem que ir lá, criar e apresentar e ainda ficar naquela expectativa se o teu cliente vai gostar ou não. Exatamente. Se você conseguiu imprimir naquilo que eles te passaram no briefing. Então, é assim, eu acho a tua profissão incrível, assim, Ai, que bom. porque vocês realmente transformam, né, realizam sonhos, né, das pessoas e transformam, né, casas em lares. Porque até pode Exatamente. ter, as pessoas podem vir e fazer esse lar, mas vocês deixaram o lar aconchegante, a vontade da pessoa sair do trabalho e chegar na Exatamente. casa, sabe, no lar dela, no lugar de refúgio, né. É Exatamente. bem Fazer projeto interessante. todo mundo faz, mas Sim, transformar uma casa em lar não são todas as sim, pessoas, né? sim. Bruna, nós estamos chegando ao final, né, do nosso bate-papo. Foi incrível, foi uma conversa super leve, que trouxe bastante conhecimento, né, de valor. Muito obrigada por isso. E sempre no final do nosso, podcast, eu faço uma pergunta, que é Uhum. uma pergunta sobre um ritual, uma prática ou algo que você faz, que já foi farol na tua vida e que pode ser farol na vida das pessoas que estão nos escutando, que estão nos vendo, sabe? Algo Certo. que você faça e que possa compartilhar, porque talvez possa tocar nessa pessoa que tá ouvindo a gente, que está vendo a gente. Então, eu acho que isso não é um segredo, porque eu já postei fazendo isso. Aham. Mas em relação à minha casa, eu oro sempre, Sim, seja de noite ou seja de manhã, profetizando sobre o meu dia. sim, Quando eu começo um projeto e quando eu entrego um projeto, eu também oro em relação a esse lar ou a esse escritório, enfim, o local onde a gente está começando e finalizando um projeto. Eu acho que essa é uma prática que eu tenho começado a comunicar também e que eu sim. vejo que faz todo o diferencial. E como vocês também trazem esse pilar da espiritualidade, eu me sinto confortável em compartilhar isso com Sim, vocês. sim. E
uma coisa também que eu mudei completamente dentro da minha casa é tentar trazer toda roupa de cama que eu durmo no branco. Sim. É algo que eu não tenho como explicar, mas me traz muita tranquilidade. Então, é uma das mudanças que eu fiz também ao longo dos últimos 2 ou 3 anos, né? São as únicas coisas que eu faço e que eu não abro mão. Sim. Bruna, muito obrigada por você compartilhar com a gente, Eu que né, agradeço. todo esse conhecimento, né, toda essa bagagem que você trouxe hoje pra gente aqui. Obrigada mesmo. Eu que agradeço Foi um por estar enorme aqui. prazer te ter aqui. Muito, muito obrigada por ter me oportunizado estar aqui, falar do meu trabalho, fazer essa conexão dos nossos valores. Foi Sim, muito importante para mim. Eu desejo assim que seja o primeiro de muitos sim, podcasts que você vai fazer. Quem sabe a gente vai fazer mais sim, podcasts sim, juntos. E eu tenho certeza que Deus vai conduzir para que muita gente tenha acesso a essa informação e sim, tenha mais qualidade de vida e qualidade de sono, sim. que é o que tu está tentando trazer aqui, que eu creio que é bem, bem importante. Sim, muito obrigada. E agora, para passar para a gente, para as pessoas também que estão nos assistindo, quais são as suas redes sociais? Como é que, se alguém quiser fazer um projeto, gente, porque assim, nós precisamos de um profissional para nos direcionar, porque isso otimiza tempo, investimento e então é super importante. Onde é que as pessoas conseguem te encontrar, assim, as tuas redes sociais, o teu escritório? Se Então, quiser. tu vai entrar no Bruna Cantelli Arquitetura. Lá tem muita informação legal. Eu trago conteúdos a respeito de arquitetura que cura. Eu explico também o conteúdo de arquitetura que cura, como isso começou. E Uhum. através do Instagram você pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp, eu mesma vou te atender e a gente pode fazer um orçamento, levar para dentro da tua casa, do teu escritório, arquitetura que cura e transformar qualquer área da tua vida que você queira e da tua casa. Se essa conversa fez sentido para você, compartilha, com quem você acha que precisa ouvir isso, que precisa escutar esse podcast, e também trazer essa consciência de cuidar mais dos ambientes que a gente está, né? Dos lugares onde a gente está, da nossa casa, do nosso quarto ou até do nosso trabalho, que é super importante porque isso traz um equilíbrio mental para gente, emocional, para que a gente viva bem, com bem-estar, que viva com qualidade. Muito obrigada até aqui. Se inscreva nesse canal, que nós vamos trazer muitos mais vídeos educativos e que tragam conhecimento sobre o sono, qualidade de vida e bem-estar. Até mais, um beijo!